Olá, amadas. Boa noite. Graça e paz, povo de Deus. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui, mais uma live. 19 de junho, quinta-feira. Muita chuva aqui na minha terra. Não sei se por aí vocês moram. Tá chovendo, mas aqui tá chovendo bastante. Mas é bênção, né? Chuva é bênção. Jesus é bom e Deus é fiel. Como é que vocês estão? Estão bem? Como passaram o feriado? Passaram o dia viajando? Ou ficaram em casa? Como é que vocês estão? Passando a quinta-feira. Graça e paz, irmã Norma, meu amor. Já se faz presente aqui, irmã Norma. Lohana, seja bem-vinda, Lohana. Boa noite. Tô bem, você também? Tá bem, graças a Deus. Amém, meu amor. Deus abençoe. Graça e paz, José Berto, presbítero, meu pai está aqui. Deus abençoe, meu pai. Irmã Elaine, minha xará, já está por aqui também. Deus abençoe vocês que estão entrando. Paz do Senhor, irmã Norma. Como é que está em São Paulo, irmã Norma? Está chovendo muito. Aqui, quase que eu olhei assim, Jesus, essa chuva, que atrapalha um pouco, sabe? Aqui no barulho, para fazer a live. Fiquei meio assim, viu? Mas deu uma diminuída. Pai do Senhor, irmã Elaine. A senhora é uma bênção de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Irmã Clarice, Deus abençoe, irmã Clarice. Tá frio, né? Imagina, irmã Norma. Imagina aí, São Paulo nesse tempo é chuva e frio. Irmã Priscila, abençoada de Deus, guerreira, tá aqui também, já tá por aqui. Deus abençoe, irmã Priscila. Irmã Camila Araújo, Deus abençoe, irmã Camila. Irmã Priscila, como é que tá no Ceará? Tá chovendo? Paz do Senhor para todos vocês. Não, somos luz, irmã Elaine, somos todos luzes. Amém, meu amor, amém. Jesus é bom e Deus é fiel nas nossas vidas, né? É a misericórdia dele que nos sustenta, que nos mantém de pé, né? Ai de nós. Não está chovendo aí, né? No Ceará. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho daí, mas aqui tá chovendo. Tá chovendo. Mas é bênção. Chuva é bênção. Nossa live hoje tá forte, hein? Pra glória de Deus. A live tá forte. Deus sabe, Deus vê. E Deus ouve. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que sabe tudo, que vê tudo e que ouve tudo. Dá para ouvir, irmã Priscila? Pois é, tá chovendo mesmo. Irmã Ana Célia, guerreira, já tá por aqui. Deus abençoe, irmã Ana Célia. A senhora é uma bênção de Deus.
Tá chovendo também na Bahia, né? Imagino. Essa época é chuva. Mas Jesus é bom em todo tempo, né? Ele nos vê, Ele nos conhece, Ele está conosco. E que bom e que privilégio servir a um Deus que a gente sabe que Ele sabe, né? A gente sabe que Ele vê e a gente sabe que Ele ouve. Mesmo que em alguns momentos, né, pareça que não, mas Ele está presente em todo o tempo na nossa vida. E nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Amém? Nada que nos diz respeito, nada que esteja acontecendo na nossa vida, foge do controle dele, foge dos olhos dele. Ele está presente em todo o tempo. E essa é uma palavra que Deus tem falado comigo muito forte nesses dias. E Ele vem confirmando. E eu aqui estou hoje para trazer para vocês também esse alimento, né? Esse alimento poderoso que é a palavra de Deus. Eu espero que a chuva não atrapalhe, meus irmãos, vocês me ouvirem aí. Espero que não esteja atrapalhando. Que a voz esteja saindo bem, mas acredito que não, né? Acredito que não. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede, agradecer a Deus pelas bênçãos, né, recebidas, pelos livramentos, pela graça de estar vivo, né, estar de pé. E vamos agradecer a Ele por mais uma live, né, por mais um dia que Ele nos concede, de bênçãos, de vitórias, e para que tudo nesta noite ocorra para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, aqui estamos, Senhor, mais uma vez. Obrigada por este dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigada por tua graça, por tua misericórdia. Eu te agradeço pela vida das irmãs que aqui estão, dos irmãos que aqui já estão nessa live, Senhor, sedentos para ouvir a tua palavra. Eu te peço, Senhor, fala aos corações nesta noite, aquilo que eles precisam, aqueles que necessitam, que a fonte, que é a tua palavra, jorre nesta noite, Senhor, flua como um rio, Senhor, que eu seja um canal de bênção para a vida deles, que eu seja um canal, Senhor, para falar aquilo que eles precisam neste tempo, nessa estação, porque tu sabes, Senhor, a necessidade dos teus filhos e das tuas filhas. E eu te agradeço, Senhor, por estar comigo, por estar conosco, Senhor. Tira os empecilhos, tira os bloqueios, toda a retaliação do inferno contra a tua palavra, toda a fúria do inferno que queira impedir, que queira bloquear. Deus, mas que possa, Senhor, cair por terra todo o mal, toda investida, toda a fúria do inferno, para que esta palavra não chegue, não alcance, Senhor, os alvos. Mas eu repreendo todo o mal agora, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmão Gessildo, Deus abençoe. Aline é daqui, da minha terra. Seja bem-vinda, Aline. Fiquem aqui comigo, amém. Vocês que entraram, fiquem aqui, não saiam, para ouvir toda a palavra que Deus quer dispensar para nós nesta noite. Amém? Acredito que você já está aí com a sua espada, né, com a sua Bíblia, para acompanhar comigo a palavra de Deus. Amém? Pega a Bíblia e abre em Gênesis 21. Vamos ler hoje nosso texto base, Gênesis 21. A personagem de hoje, que nós vamos tratar nesta noite, eu nunca tinha mergulhado na vida desta mulher, mas a vida desta mulher que nós vamos tratar nesta noite é poderosa. As lições que nós podemos extrair da vida de Agar. Amém? Nós vamos falar nesta noite sobre
Agar. Gênesis 21, capítulo 21, verso 17. Abra a sua Bíblia. Será o nosso texto base nesta noite. Amém? E nós vamos ler em nome de Jesus. O que é que diz em Gênesis, capítulo 21, verso 17? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Amém? Minha ovelhinha mais nova, Emanuele, já acabou de entrar. Já estava sentindo a falta dela. Deus abençoe, Manuzinha. Tu és uma bênção. Amém, queridos e queridas. Gênesis 21 e 17 nos traz uma mensagem. Amém? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Amém, irmãs? Sim, sim. Eu tenho deixado salva, né? As lives. Perdão. Para quem quiser ouvir depois, rever, amém, acompanhar. Eu tenho deixado salvo. Irmã Verônica, Deus abençoe, irmã Verônica. Deus abençoe sua vida. Então, queridas, para a gente entender um pouquinho dessa história de Agar, a gente precisa voltar a alguns capítulos. Amém? Vamos voltar a alguns capítulos para entender um pouquinho melhor. Vamos voltar para Gênesis 16. Amém? Gênesis 16 está escrito, a partir do verso 1, o quê? A história de Sara e a história de Agar, que eu acredito que vocês conhecem, né? É uma história bastante conhecida, bastante citada, né? Sara, mulher casada com Abraão, né? O pai da fé, o pai das nações, era Abraão. E Sara, a gente sabe da história, Sara era estéril, né? E ela não poderia gerar filhos. Mas Deus fez uma promessa a Abraão e a Sara, que eles gerariam. Perdão, mesmo na velhice. Porém, o tempo passou e a promessa demorava a acontecer. E o que foi que Sara fez? Sara, mulher de Abraão, tomou a sua serva egípcia, Agar, e deu a Abraão para que Abraão possuísse a Agar e que através do filho que Abraão e Sara gerasse, ali na cabeça de Sara, né, aquele filho seria o filho, né, o filho deles, o filho da promessa. Mas não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu que Abraão e Sara gerariam um filho deles, né? Mas aí a gente já começa a aprender, a tirar a primeira lição, né? Que quando Deus nos faz uma promessa, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é na nossa hora, é na hora que Deus quer, é no momento que Deus quer. E esperar não é fácil, né, minhas irmãs, meus irmãos? Esperar é um desafio. E Sara e Abraão tinham um desafio pela frente, que deveriam esperar a promessa se cumprir. Porém, eles não esperaram a promessa se cumprir e tomaram essa decisão, né? Tomar ali Agar, a serva egípcia. E o que foi que disse Sara a Abraão? Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva. Presta atenção, viu, nesta palavra. Toma, pois, a minha serva. Sara chamava Agar de serva. Toma minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão aceitou o conselho de Sara, né? Então Abraão tomou Agar, sua serva, e ali ele coabitou com ela, e ali Agar concebeu, né? Sara
Agar concebeu um filho. Mas o que aconteceu quando Agar gerou um filho? Os conflitos começaram a acontecer. Os conflitos familiares começaram a acontecer dentro da casa de Abraão. Sara passou a ter ciúmes, né? Agar passou a desprezar Sara pelo fato de gerar o filho e Sara não. E ali começou, meus queridos, um verdadeiro conflito. E a palavra de Deus diz que Agar, não suportando ali os conflitos que estavam acontecendo dentro da casa de Abraão, Agar fugiu para o deserto. Ela fugiu para o deserto por causa das humilhações que ela estava sofrendo. Mas quando Agar estava no caminho de Sur, junto à fonte, veio o anjo do Senhor pela primeira vez falar a Agar. E o que foi que o anjo perguntou a Agar? De onde vens, Agar? E ela disse, fujo da presença da minha senhora. E o anjo ali fez a primeira promessa para Agar e disse, Agar, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Deus abençoe a irmã Denilza. E disse mais o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Perdão, minhas irmãs, a minha tosse. Então, naquele momento, Agar voltou para a casa de Abraão, né? Deus fez a promessa ali, naquele lugar, junto à fonte, no caminho de Sur. E Agar, ela invocou o nome do Senhor e disse, tu és Deus que me vê. Amém? Ela disse ao Senhor, tu és o Deus que me vê. Por isso ela chamou naquele lugar Belaroi, que quer dizer o poço, até hoje é conhecido como o poço do Deus que vê. Amém? Então, já para começar a nossa live aqui, eu quero dizer para você que assim como Deus viu Agar, Ele te vê. Amém? Ele te vê. Ele viu Agar naquela situação. Em meio às humilhações, em meio ao desprezo, né? Deus a viu. Deus sabia quem era Agar. Amém? E o fato dela estar naquela situação não impediu que o Senhor viesse até ela para fazer-lhe uma promessa. Amém? Às vezes, nos momentos que nós estamos mais aflitos, mais angustiados, é o momento que o Senhor se apresenta a nós para nos fazer promessas, para nos levantar, para nos dar esperança. Certo? Agar estava ali em um momento de desesperança, de conflito. Ela estava, a palavra de Deus diz que ela estava no caminho de Sur. Sur não é coincidência, quer dizer conflito. Sur quer dizer muro. E havia um muro, havia um conflito. Esta era a realidade de Agar. Amém? Ela estava diante de um conflito e não era pequeno. Imagine só. E imagine só a situação em que Agar se encontrava. Porém, o tempo passou e vai chegar aqui onde a gente acabou de ler, que foi em Gênesis capítulo 21. O tempo passou, a promessa de Deus se cumpriu e Sara gerou Isaac. Certo? Porque Deus é o Deus que cumpre com a sua
palavra. Sara gerou Isaque. E quando o menino foi desmamado, Abraão deu ali um banquete. E vendo Sara que o filho de Agar caçoava de Isaque, o que foi que Sara disse a Abraão? Rejeita essa escrava. Você se lembra que eu pedi para você gravar a palavra que ela disse lá no capítulo 16? Abraão, pega minha serva. Certo? Porém, no capítulo 21, a coisa já mudou de figura. Abraão, Sara disse, rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Certo? Então aquilo, Abraão já vivia num conflito familiar, ele se viu ainda numa situação mais difícil, porque ele teria que pegar o seu filho Ismael e colocar para fora. Querendo ou não, Ismael era descendente de Abraão. Tinha o sangue de Abraão. Amém? Então, porém, Deus falou a Abraão, não te preocupas. Não te preocupas, faz o que Sara te disse. Atende a Sara. Porque Deus fez a promessa de que também abençoaria Ismael. Então, o que foi que Abraão fez? Presta atenção. Abraão levantou de madrugada, tomou pão, presta atenção mais uma vez, tomou pão e um odre de água, pôs-los nos ombros de Agar, deu-lhe o menino. Aqui contém chaves poderosíssimas para a nossa vida. Amém? Tá caindo, é a chuva, é a chuva. Infelizmente é a chuva. Abraão pegou um pão, pegou o odre com água, colocou nos ombros de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Amém? Eu quero trazer aqui algo importante para você. Ombro. Abraão pegou o pão, pegou um odre com vinho e colocou nos ombros de Agar. O que isso quer dizer? O que isso simboliza? O que isso significa? Ombros. Ombros representa autoridade. Ombros representa responsabilidade. Ombros representa peso. Amém? O que isso estava dizendo para Agar? Você tem agora, a partir daqui, Agar, você tem uma responsabilidade. A partir daqui, Agar, você tem autoridade. Deus estava dando a ela autoridade. Deus estava dando a ela uma responsabilidade e um peso. Amém? O menino estava sendo entregue a Agar, nos braços de Agar, na mão de Agar. Certo? E vamos andar um pouquinho aqui. Porém, chegou um momento em que Agar estava andando errante pelo deserto. Agar estava vagando pelo deserto. E durante aquela peregrinação, o pão e a água acabou. O que foi que Agar fez? Pegou o menino, colocou debaixo de um arbusto para morrer. Presta atenção. Para morrer. Mas no verso 17, onde lemos, diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Daí onde estás. Deus ouve a voz do menino daí onde você está. Onde é que você está? Você tem vagado pelo deserto como Agar? Você tem andado sem rumo, errante, peregrinando sem direção como Agar? Mas o Senhor sabe.
mas o Senhor vê, mas o Senhor ouve. Amém? Deus ouviu a voz do menino. E aqui eu quero trazer para você algo muito importante. Deus tem te entregado nessa estação, neste tempo, algo poderoso em tuas mãos. Amém? O menino aqui eu quero trazer como simbologia da tua missão. O menino aqui eu quero que simbolize a tua missão, a tua promessa. Amém? Deus entregou o Agar a você. Na tua mão ele te entregou algo. Ele te entregou uma promessa. Ele te entregou uma missão. E o que você tem feito com aquilo que o Senhor te entregou? Você tem feito como Agar, que no meio do deserto pegou o menino, pegou a promessa, pegou a missão e colocou para morrer? E ficou de longe para ver o menino morrer? Mas eu quero te dizer que Deus ouve o menino, certo? Deus ouve a voz do menino. O menino simboliza algo importante para Deus. Porque Deus, quando nos entrega algo, quando Deus nos entrega uma promessa, Ele quer que você cuide, quer que você zele da promessa. Não abandone a promessa, não abandone a missão no meio do deserto. Porque aquilo que Deus entrega na tua mão, Ele cobra de você uma responsabilidade. Você tem responsabilidade com aquilo que o Senhor te entregou, Agar. Amém? Você tem responsabilidade com aquilo que o Senhor te entregou. Então, não rejeite a promessa. Não rejeite a missão. Não abandone no meio do caminho. Porque o pão e a água está sobre os teus ombros. Você já tem o que é necessário para cumprir a missão. A água não vai faltar. O pão não vai faltar, porque Deus é um Deus que provê todas as coisas. Quando Deus te entrega uma missão, Ele também te entrega o que você precisa para cumprir a missão. E está sobre os seus ombros. Ou seja, é sua responsabilidade não deixar morrer. Não abandonar. Amém, querido? Amém, querida? No meio da jornada, no meio do deserto, Deus vai te fazer sim descansar. Ele vai sim trazer provisão. Então você não precisa se desesperar. Você só precisa confiar, porque o Deus que te viu lá atrás, junto à fonte, permanece o mesmo. Ele te viu lá atrás, Ele te vê hoje, Ele te vê amanhã. Ele conhece o teu ontem, teu hoje e o teu futuro. Amém, minha irmã, meu irmão? Daí onde estás, Ele te vê, como viu Agar. Daí onde você está. Agar pode ter se sentido abandonado por Abraão, pode ter se sentido rejeitada por Sara, mas Agar não era rejeitada por Deus. Agar não estava abandonada por Deus. A fonte a seguia. Quem me acompanha aqui já há um tempo nas minhas lives, já ouviu me falar disso. Que a fonte espiritual nos segue. E a fonte é Jesus. Está escrito em 1 Coríntios 10:4. Que a fonte espiritual nos segue. Então a fonte espiritual seguia Agar desde o caminho de Sur, onde ela estava. E ali em Berseba, onde ela estava, a fonte permanecia ao seu lado. A fonte permanece ao seu lado, minha irmã, mesmo em meio ao deserto. E Ele vai prover aquilo que você precisa para cumprir a sua missão. Amém? Para cumprir a sua missão, Ele vai te entregar. Agar era rejeitada por Sara, mas Agar não era rejeitada por Deus.
Agar estava andando errante no deserto, mas Deus estava vendo Agar. Amém? E Deus ouve o menino também, viu? O menino é a promessa, o menino é a missão. Quantas almas estão esperando por você? Quantas vidas estão esperando para ouvir aquilo que você tem a dizer? Deus tem ouvido, eu quero trazer essa palavra aqui nesta noite. Deus tem ouvido o choro do menino, ou seja, Deus tem ouvido o choro das almas que estão precisando da água e do pão que Ele te deu. Amém? Ele te deu água e te deu pão para você alimentar o menino, para você alimentar as promessas, para você alimentar as vidas, Agar. E Ele conta com você. Mas por que que você tem sentado? Por que que você está de braços cruzados? Por que que você desistiu de cumprir a missão? Por causa da rejeição de alguém? Por causa das palavras contrárias de alguém? Você se sentou? Você está querendo desistir de tudo? Por quê? Você tem sofrido pressões para desistir. Você tem sofrido pressões para duvidar de quem você é, da tua identidade. Mas eu quero dizer que você é Agar. Sabe o que quer dizer Agar? Agar quer dizer, entre vários significados, voo. E eu quero trazer nesta noite esse significado para você. Voo. Voa, Agar. Voa, Agar. Alguém pensa que você vai morrer no deserto, é? Alguém te abandonou no meio do deserto e acha que você vai morrer. Você não vai morrer porque você tem um dono, Agar. Você vai voar. Você precisa tão somente abrir os olhos para enxergar que a fonte está ao teu lado, que a fonte não seca. Você tem os suprimentos necessários porque o Senhor te deu. Quando você vê que está acabando os suprimentos, vá até a fonte, vá até o poço, vá cavar o poço, porque vai jorrar água. Vai jorrar água. Porque eu estou dizendo que Agar não estava enxergando, porque está escrito aqui no verso 19 do capítulo 21, que Deus abriu os olhos de Agar. E quando Deus abriu os olhos de Agar, ela viu um poço de água. E foi até o poço e ali encheu o odre e deu de beber ao rapaz. Você acha que aquela fonte, que aquele poço surgiu do nada? Apareceu num passe de mágica? Não. A fonte estava ali o tempo inteiro. O poço estava ali o tempo inteiro, mas o desespero, a desesperança, a agonia de Agar cegou ela. E ela não pôde enxergar com clareza que diante dela estava ali a fonte, diante dela estava ali o poço. Não deixe que os problemas te seguem. Não deixe que a rejeição te segue, que o desprezo te segue no meio do deserto. Porque a fonte está diante de você. Abra os seus olhos nesta noite, em nome de Jesus. Abra os olhos para contemplar a fonte que está diante de você, Agar. Encha o odre com água. Beba desta fonte e dê de beber ao menino em nome de Jesus. Amém? Dê de beber a quem você achar no meio do caminho, perdido. Dê de beber àqueles que estão desesperados, que estão precisando da água que você, Agar, tem. Que estão precisando do pão, Agar, que você tem. Esta é uma palavra para aquelas mulheres que Deus entregou missões. Esta é uma palavra para as mulheres que Deus entregou promessas, para que não desistam em meio ao deserto.
para que abram os olhos em meio ao deserto. E você que está aqui é esta mulher. Amém? Tenho certeza. Você é esta mulher. E sabe o que Deus fez com Agar? Ele disse: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Minha querida, nesta noite, ergue-te, ergue-te, levanta-te, levanta-te, segura o menino pela mão, aleluia, segura a promessa pela mão, não solta, não solta, não solta, não desiste. Não desiste, segura, porque Deus fará daquilo que Ele te entregou um grande povo. O Senhor vai multiplicar as obras das tuas mãos. Você crê? Você crê? Porque Ele é o Deus que te vê no oculto. Ele é o Deus que te vê no deserto. Ele é o Deus que ouve o choro do menino. Ele é o Deus que ouve o teu choro. Ele é o Deus que sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Aleluia. Você pode dar um aleluia nesta noite? Ele vem no meio do deserto para falar conosco. E Ele muitas vezes vai nos isolar no deserto. Que é para a gente aprender a ouvir a voz dEle. Amém, irmã Cleide? Fica aqui até o final, que no final a gente vai orar, viu? Vamos apresentar a sua saúde em nome de Jesus. Deus abençoe, cantora Dalzirene. Deus abençoe, minha amada. Deus vai renovar as promessas dele na tua vida. Em meio ao deserto? Em meio ao deserto. Porque deserto é lugar que ele trabalha conosco. O deserto é um lugar que Deus trata conosco. E Ele vai abrir os teus olhos e você vai aprender a ouvir a voz dEle. Sabe por quê? Porque no deserto não tem Abraão para dar uma palavra de direção. No deserto não tem Sara para trazer voz de opiniões ao teu respeito. Não, no deserto é você e Deus. E você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem que aprender a seguir as direções de Deus para a tua vida. E Ele te diz nessa noite: levanta-te, Agar. Ergue-te, Agar. Segura o menino pela mão e vai até a fonte. Vai até o poço. Porque lá tem água. Bebe da água e dá de beber ao menino. Amém? Amém? Êxodo 3, capítulo 3, verso 7, nos diz que: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus opressores, conheço-lhe o sofrimento. Queridos, Êxodo 3 e 7, Deus ali estava chamando Moisés para ser um libertador. E o que foi que Deus disse a Moisés quando estava chamando Moisés para ser um libertador? Moisés, certamente ouvi o clamor do meu povo que está no Egito. Por causa dos opressores, conheço-lhe o sofrimento. Deus estava chamando Moisés para ser um libertador. E Deus estava dizendo a Agar no deserto que estava chamando ela para que ela também fosse uma libertadora. Tinha uma missão. Você está sendo chamada por Deus para ser uma libertadora. Deus ouve o clamor daqueles que estão no Egito. Deus ouve o clamor daqueles que estão sendo oprimidos.
Deus ouve o clamor daqueles que estão em sofrimento. E quando ele ouve o clamor, ele levanta um libertador. Ele levanta uma libertadora. Amém? E você está sendo chamada por Deus para ser uma libertadora. Porque Deus tem ouvido o clamor daqueles que estão no Egito. E Deus conta com você. Amém? Existem almas, existem vidas que estão agora, nesse exato momento, precisando da água que você tem, precisando do pão que você tem. E por que é que você está calada? Por que é que você está sentada, desistindo de tudo? Porque alguém não acredita no que você carrega. Porque alguém não acredita que Deus é na sua vida. Porque alguém não acredita nas promessas. Ei, Deus acredita. Isso basta. Deus sabe quem você é. Isso basta. Deus tem te ouvido. Deus tem te visto. Isso basta. Amém? Isso basta. Coloque aqui nos comentários. Deus me vê. Deus me ouve. Deus me conhece. Isso basta. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Severina. Não fique triste se alguém não acredita. Deus acredita. Não se preocupe se alguém diz assim como Sara, ali é uma escrava. Ou seja, ali não tem valor. Ali não tem valor. Ali não tem valor. Você tem valor. Porque às vezes quando alguém precisa de algo, alguém vem e te chama de serva. Mas quando não precisa mais, alguém vem e te diz, ali é escrava. Mas sabe, desde o começo, Deus nunca mudou o que pensava a respeito de Agar. Vou te provar que não. Eu vou te provar que não. Olha aqui. Olha aqui em Gênesis 21. Gênesis 21. E o verso 12. Deus disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Deus chamou Agar de serva lá atrás. E Deus estava chamando Agar de serva ali também naquele momento. Deus não muda o que pensa ao nosso respeito por causa das circunstâncias, não. Ele não muda de opinião. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você é serva. Você permanece sendo serva. Apesar dos teus erros, apesar dos teus fracassos, você permanece sendo serva. Amém? E isso basta. Isso basta. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Então, querida, no deserto é você e Deus. No deserto é você e Deus. Você vai voar no deserto. Alguém vai dizer, ela agora morre. Agora acabou, agora a promessa acabou. Não acabou. Agora que você vai voar. Agora que você vai dar frutos. Porque no deserto, Deus está com você também. Deus está com você também. Satanás está te pressionando para você desistir. Não desista. Amém? Não desista. Segura o menino. Não abandone a missão. Deus já te deu o que você precisa. A fonte nunca seca. Amém? Berseba. Deserto de Berseba é para te preparar. O deserto de Berseba é para te ensinar. Amém? É para te ensinar. Não se distancie da promessa por causa da circunstância. Porque foi isso que Agar fez. Colocou o menino lá debaixo do arbusto e ficou de longe. Não se distancie da promessa por causa da circunstância. Vá até a fonte. Vá até a fonte. Glória a Jesus. E o que aconteceu?
O que aconteceu? O que aconteceu, minha querida, é que de Berseba, do lugar de peregrinação, do deserto de Berseba, Agar foi levada para Parã. Parã também era um deserto, mas ela não morreu no deserto. A Bíblia diz que ela habitou no deserto. Está escrito aí, lê aí no capítulo 21. E o último versículo, que é também 21, diz: habitou no deserto de Parã, Agar, e o menino, e ali o menino se tornou flecheiro. O menino cresceu. Olha o mistério aqui nessa noite. Olha o mistério. Você já ouviu falar que deserto é lugar de passagem, né? A gente ouve isso muito. Deserto é lugar de passagem. O deserto é para passar. Mas você sabia que o teu Deus é tão grande que se Ele quiser que você habite no deserto e prospere no deserto e cresça no deserto, Ele faz? Ele faz. Eu não estou inventando. Está escrito. Está escrito. Agar habitou no deserto de Parã. E o menino cresceu. O menino cresceu no deserto. E se tornou flecheiro no deserto. É possível se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, mesmo no deserto. É possível que você cresça, mesmo no deserto. Porque às vezes estamos esperando as condições perfeitas. Não espere as condições perfeitas para cumprir os propósitos de Deus na tua vida. Não espere um lugar perfeito para cumprir os propósitos de Deus na tua vida. É possível crescer no deserto, sim. É possível ser aquilo que Deus te chamou para ser no deserto, sim. Porque foi assim com Agar e com Ismael no deserto. Aleluia! Se Deus quiser, você passa pelo deserto, sim. Mas se Deus quiser que você more no deserto, você vai morar no deserto e você vai crescer no deserto, você vai se multiplicar no deserto. Oh, aleluia! Que Deus maravilhoso. Que Deus poderoso. Ele é o Deus que nos vê no deserto, nos ouve no deserto e sabe quem nós somos no deserto. Aleluia! Aleluia. Sabe o que quer dizer Ismael? Você sabe o que quer dizer Ismael? Deus ouve. Aleluia. Sabe o que quer dizer Ismael? Deus ouve. Não se preocupa, aquilo que você tem carregado, aquilo que Deus te entregou, Ele vai ouvir. Ele está ouvindo a voz do teu choro. As lágrimas que você tem derramado no deserto não é em vão. Não é em vão. Ele tem ouvido, Agar, o teu choro. E o choro do menino também. Amém? E Ele vem te socorrer. Ele vem te socorrer. E tem provisão, tem água no deserto. Aleluia, aleluia. Você pode dizer amém por esta palavra? Você pode dizer amém por esta palavra? Agar não estava esquecida. Agar era amada. Agar podia ser desprezada pelos homens, mas não era por Deus. Não era rejeitada por Deus. Amém? Deus ouviu a voz do menino, Deus encorajou Agar, renovou a promessa, abriu seus olhos, deu de beber, e o menino cresceu e se tornou flecheiro. Aleluia, aleluia. Sabe, querida, quantas vezes a posição que Deus tem te colocado, quantas vezes a promessa que Deus tem te feito, te faz passar por conflitos? Sim ou não? Sim ou não? Mas você tem estado diante de muros que parecem intransponíveis. Certo? Você tem estado diante de muros que parecem intransponíveis. Mas
não é para Deus. Para Deus não é. Amém? Esta era a realidade de Agar. Essa pode ter sido a tua realidade. Mas nada passa desapercebido aos olhos do teu Senhor. Ele jamais será conivente com as injustiças. Presta atenção. Deus jamais será conivente com as injustiças que os homens nos fazem passar. Não. Não pense que porque Abraão era o pai da fé, porque Sara era a mãe da promessa. Não pense que Deus era conivente com a injustiça que Sara fez com Agar. Não. Ele jamais será conivente com nenhuma injustiça. Porque ele é justo. Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Ele vai lá onde ninguém te quer, te toma pela mão e diz: voa. Eu tenho algo contigo. Eu tenho algo na tua vida. A opinião das pessoas ao teu respeito não mudam a opinião de Deus ao teu respeito. Amém? A opinião das pessoas ao teu respeito não muda a opinião de Deus ao teu respeito. Segura o menino. Não abandone o menino. Foi Deus que te deu. A promessa foi Deus que te fez. Não deixe morrer a promessa. Deus viu quanto você sofreu para gerar esse menino. Deus viu quanto você sofreu para gerar um menino, para carregar um menino. E por que você vai desistir agora? Por que você vai querer entregar os pontos agora? Deus te deu um menino para cuidar, viu? Cuide. Cuide. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ele nos permite, muitas vezes, andar pelo deserto para nos desafiar, para provar a nossa fé, provar o nosso coração, provar o nosso caráter. Porque deserto também é lugar de encontro com Deus. Deserto é lugar de encontro com Deus. Amém? E não permita que o deserto tire a tua visão, como tirou a visão de Agar. Amém? Não permita que o deserto te afaste da promessa. Ele te ouve, ele te vê. Ele vem até você nesta noite e pergunta: que tens, Agar? O que tens, Agar? O que é que te preocupa, Agar? O que te preocupa não preocupa a Deus, sabia? O que te preocupa não preocupa a Deus, não, porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele diz tão somente: levanta, Agar, ergue-te, Agar. Eu vou fazer crescer o que eu te dei. Eu vou fazer se multiplicar o que eu te dei, Agar. Abre os teus olhos para ver a fonte. Abre os teus olhos para ver a fonte. Aleluia, aleluia. Que o Senhor aumente a tua fé nesta noite. Que o Senhor aumente a tua fé, a tua confiança. Quando alguém te largar no deserto, te abandonar no deserto, você não vai estar só por causa disso. Não vai ser o teu fim por causa disso. Deus te erguerá e vai te fazer voar além dos limites. Porque onde você vê limite, Deus vê oportunidade. Onde você vê limite, Deus vê cumprimento de promessas. Onde você vê limite, Deus vê abundância. Deserto de Parã é lugar de abundância. Deserto de Parã é lugar de prosperidade. Deserto é. Deserto de Parã é lugar de crescimento. É lugar de aprendizado. É lugar da presença de Deus e é lugar da proteção de Deus. Deus vai confundir alguém ao teu respeito. Deus vai confundir alguém ao teu respeito que acha que você vai morrer no deserto. Ah, vai. Ah, vai sim, vai sim.
Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Tenha tão somente responsabilidade com aquilo que ele te entregou, porque o do resto ele cuida. Amém? Do resto ele cuida. Então somente segura o menino pela mão que você vai ver o que Deus vai fazer. Segura. Agarra a promessa que você vai ver o que Deus vai fazer. Porque com Deus deserto não é lugar de morte. Com Deus deserto é lugar fértil. É solo fértil para cumprimento de promessas. Não temas, Agar. O que você carrega é maior do que você. Preste atenção no que eu estou dizendo. O que você carrega é maior do que você. Você não pode simplesmente abandonar e deixar para morrer não, viu? Porque é maior. O projeto vai além de você. A promessa vai além de você. Não é mais só sobre você, Agar. É sobre você e a promessa. E a promessa tem a ver com Deus. A promessa tem a ver com aquilo que Deus quer cumprir na face da terra. Tem a ver com os desígnios de Deus sobre a face da terra. Tem a ver com as vidas, com as almas que estão perecendo. Não é só sobre você, não. É sobre você e sobre Deus. No deserto é você, Deus e a promessa. Amém? O teu chamado grita mais alto. Sabe por quê? Porque Deus ouviu a voz do menino, o choro do menino no deserto. E veio falar com Agar por causa do choro do menino. Deus veio falar com Agar por causa do choro do menino. Isso quer dizer que a promessa grita. Amém? A promessa grita mais alto do que você imagina. A promessa tem um peso espiritual maior do que você imagina. Deus te escolheu, minha irmã. Deus te chamou e te confiou algo muito grande. Não abra mão por nada. Ele te viu junto à fonte. Você tem estado junto à fonte? Então ele tem te visto. Ele tem te visto no caminho de Sur, no caminho dos conflitos, no meio das guerras. O Senhor tem te visto, Agar. E esta fonte nunca se apartará de você. Se você estiver com os olhos abertos, você vai ver que essa fonte nunca vai se apartar. Nunca, nunca, nunca. Estará sempre perto de você. Está sempre perto de você. Amém? Sobre os teus ombros, como eu falei, tem uma responsabilidade. Tem pão, tem água. Amém? O menino está na tua mão e o suprimento está aqui, ó, nos teus ombros. Quando os recursos se acabarem, da terra se acabarem, e você pensar que agora é o fim, agora acabou, agora terminou, Deus vai chegar e vai dizer que tens, Agar, levanta daí, Agar, levanta, levanta, levanta. Levanta, Agar, levanta, ergue-te, ergue-te. Abre os teus olhos, Agar. Você não vai morrer no deserto, não. Levanta, levanta. Quero dizer nesta noite, levanta daí. Levanta. Você que tem estado afastado dos caminhos do Senhor. Você que está desviado dos caminhos do Senhor. Que tem andado sem rumo. Que tem andado errante. Que tem estado longe da promessa. Deus quer renovar a aliança com você. É tempo de renovar a aliança. Amém? Você que está afastado por causa que alguém te feriu. Por causa do que alguém te disse. Por causa do que alguém te falou. Por causa das palavras de alguém. As palavras de alguém não quer dizer que Deus também pensa isto sobre você. Deus não muda o que pensa ao teu respeito. Por causa do que alguém falou, do que alguém pensa. Amém? Volte para o Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Sara pode mudar de ideia. Abraão pode mudar de ideia. Mas a palavra de Deus não volta atrás.
O que Deus diz não muda. O que nascer do teu ventre, o que você gerar para Deus, será grande. Você pode escrever nos comentários e declarar em nome de Jesus: o que eu gerar para Deus será grande. Escreve aqui nos comentários: o que eu gerar para Deus será grande. Aleluia. Você crê? Você toma posse dessa palavra? Que você gerou H para o Senhor vai ser grande. Amém, Manu? Amém, irmã Severina? Amém, irmã Priscila? Que você gerar para Deus, que você gerar no deserto, que você gerar no momento de desprezo, será grande. Será grande. Vou ler para você o que diz em Salmos. Salmo 127. Vamos ler para encerrar a nossa live. Salmo 127. Verso 4 ao 5. Amém, irmã Ana Célia? Em nome de Jesus, o que você gerar para Deus será grande. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É muito forte. Muito forte, muito forte. Não vai morrer, não vai morrer. Não vai morrer no deserto. Vai ser grande. Vai se multiplicar no deserto. E alguém vai ficar sem entender. Como? Como foi? Como pode? Mas alguém se esquece. É que Deus sabe quem você é. Alguém se esquece, é que Deus te vê. Alguém se esquece, é que Deus ouve você. Alguém se esquece. Querida, querido, Salmo 127, o verso 3 ao 5, nos diz algo muito importante. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas. Na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Quando pleitear com os inimigos à porta. Querida, nós geramos para o reino, você sabia? Existem filhos espirituais que nós geramos. São as vidas. São as almas. Amém? Eu estou falando aqui hoje, nesta noite, para quem carrega promessas de Deus. Para mulheres que Deus entregou missões. Para mulheres que Deus entregou missão. Se você está aqui porque você tem uma missão. Amém? Deus te entregou filhos espirituais para você cuidar. Deus te entregou filhos espirituais para você gerar. E também para aquelas que são mães. Amém? Mães de verdade. Queridas, heranças do Senhor são os filhos. Como flechas na mão do guerreiro. Você se lembra que eu falei que Ismael se tornou flecheiro? Lembra que eu falei? Pois bem, os teus filhos serão flecheiros. Os teus filhos serão como flechas, ou seja, vão mais longe do que você chegou. Os teus filhos irão mais longe que você. Os teus filhos serão abençoados. O que você gerar para Deus vai mais longe do que você pensa. Amém? O que você gerar para Deus irá mais longe, irá como flecha, será como flecha nas mãos do guerreiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz, eu vou parafrasear aqui, amém? Feliz o homem, eu vou falar feliz a mulher. Feliz a mulher que enche deles a sua aljava. Feliz é a mulher que enche deles a sua aljava. Não será envergonhada.
quando pleitear com os inimigos à sua porta. H não foi envergonhada. H não foi envergonhada. Você também não será envergonhada. Amém? Você será bem-aventurada, porque você encherá da sua aljava, será cheia de flechas, e irão mais longe, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória ao nome de Jesus, querida. As lágrimas que ninguém vê, Deus vê. Amém? As orações que ninguém ouve, Deus ouve. Cada processo que você tem passado te prepara para cumprir a tua missão. Te prepara para alcançar as promessas. Amém? Ele sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre você e isso basta. Amém? Ó, você se lembra que eu disse que por onde H ia tinha uma fonte. Certo? No caminho de Sul, H encontrou uma fonte. No deserto de Berseba tinha um poço. Ou seja, tinha uma fonte. O que isso quer dizer? Quer dizer que a revelação que Deus te deu, ela te acompanha, ela anda com você. A revelação que Deus te deu te acompanha, anda com você. Tem pão na tua mão, tem água na tua mão e vai te acompanhar por todo o processo. Amém? Por todo o processo. A fonte te acompanha, a revelação te acompanha. Glória ao nome de Jesus. Amém? Ó, para encerrar, eu quero te dar aqui uma chave. Quero te dar uma chave. Muito importante. Foque no propósito. Foque no propósito. Quem carrega uma missão não tem tempo para disputar atenção, ok? Foque no propósito. Quem carrega uma missão não tem tempo para disputar atenção. Tem alguma Sara aí querendo disputar atenção com você? Tem alguma Sara aí querendo disputar com você? Ó, foca no propósito. Foca no propósito. Foca em Deus. Amém? E ó, avança. Porque você tem um propósito para cumprir, uma missão para cumprir. Não dê atenção com quem vive de provocação. Não dê atenção a quem vive de provocação. Ó, se alguém quer disputar lugar, deixa lá o lugar. Porque a fonte te segue. A revelação te segue. Aleluia. Deixa alguém querer disputar. Deixa alguém querer disputar lugar, disputar vaga, disputar espaço, disputar seja lá o que for. Foca no propósito, foca na missão e vai, H. Avança, H. Voa, H. Voa, H. Você não tem tempo para perder com provocação. Você não tem tempo para perder com disputa de Sara nenhuma. Deixa a Sara. Deixa a Sara com o Isaac dela. Deixa a Sara com o Isaac. Você tem um Ismael para cuidar. Amém? Segura o menino que será grande. Vai se multiplicar
no meio do deserto. Vai ser flecheiro, vai ser como flecha. Quem toma posse dessa palavra? Cadê as mulheres que estão aqui e tomam posse da palavra? Essas mulheres são a bênção. Essas mulheres que estão aqui comigo são bênçãos, são guerreiras. São guerreiras. E se Deus te escolheu, é porque Ele sabe que você suporta. Você suporta, H. Você é forte. Você vai vencer, H. Você vai vencer. Amém? Amém? Deus abençoe irmã Priscila, irmã Norma, irmã Célia, irmã Severina, Manu. Quem mais? Deixa eu ver aqui quem tá por aqui. Perdi aqui. Quem tá por aqui ainda, vai escrevendo aí. Pra eu ver. Glória! Amém? É, querida, você não vai disputar. Porque o lugar que Deus tem pra você, ninguém vai ocupar. Amém? A mesa que Deus preparou pra você sentar, já tem a cadeira com teu nome. Então, pra que disputar? Pra quê? Não. Se preocupa, não. Amém? Simplesmente, honra com aquilo que Deus colocou nos teus ombros. Olha para a fonte, que é Cristo, que é Jesus, e voa. Amém? Voa. 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 Amém? Vamos orar para agradecer esta noite, esta palavra tão poderosa, tão maravilhosa. Quero agradecer aqui por vocês que ficaram até o final. Irmão Joselias, Deus abençoe. Pregador da palavra, Deus abençoe. Olha aí o recado de irmã Norma. Continue orando, confiando e vigiando. Aí está o segredo. Amém? O segredo está aí. O segredo está aí. Vamos orar, agradecer. Quero agradecer pela vida de vocês. Amém? Quero agradecer. Deus abençoe. Tome posse da palavra. Amém? Tome posse da palavra. Vamos orar pela irmã Dalzirene. Amém? Pela levita Dalzirene. Pedir oração. Missionária Cleidiane também pediu oração. São as que eu estou lembrando aqui, que foi que pediu oração. Vamos orar, amém? E agradecer a Deus por tudo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por tudo. Pelos dons que Ele nos entregou. Pelas bênçãos que Ele nos entregou. Pela missão que Ele nos entregou. E vamos pedir para que Ele nos capacite. Amém? Para que Ele nos capacite. Para cumprirmos como H a nossa missão. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esta noite, pela vida das tuas filhas, dos teus filhos que aqui estão. Senhor, eu te peço, permaneça abençoando, ajudando, dando graça, fortalecendo. Senhor, pela vida da irmã Dalzirene que pediu oração, pela vida da irmã Cleidiane que pediu oração. Tu sabes, Senhor, aquilo que elas precisam. Senhor, eu te peço a cada uma que aqui está e aqueles que vão ver depois a esta live, quero te pedir, Senhor, obrigada, quero te agradecer pelos dons, pelas bênçãos, pela missão que o Senhor nos entregou. Eu quero te pedir, Senhor, capacita as tuas filhas e os teus filhos para cumprir, Senhor, os teus desígnios, os teus propósitos. Senhor, que eles possam, Senhor, avançar, mesmo em meio ao deserto, que eles possam, Senhor, frutificar, mesmo em meio ao deserto, Senhor. E eu quero te agradecer porque o Senhor sabe quem somos. Eu quero te agradecer porque o Senhor ouve do Senhor.
Quero te agradecer porque o Senhor nos vê, mesmo no oculto, mesmo no deserto. O Senhor trabalha ao nosso favor. Te agradeço por tua fidelidade, por tua bondade. Deus abençoe a vida do irmão Joselias. Abençoa, Senhor, a vida do teu servo. Tu sabes de todas as coisas. Eu te peço todas essas bênçãos e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém, minha irmã. Sim, lembrei agora de algo que eu prometi aqui, né? Tô com um projeto ainda, amém? A gente fazer 3 lives. Lembram das 3 lives que eu prometi? Que será 3 dias de live de oração à meia-noite. E propósito de jejum também de 3 dias, certo? Eu sei que posso contar com vocês que estão aqui. E a gente vai entrar nesse propósito de oração e jejum 3 dias, amém? Será um jejum de Esther. E a gente vai entrar nessa peleja. E eu creio que Deus vai nos dar vitória. Porém, a gente só vai começar a partir de terça-feira, tá bom? Porque vai começar as festas. E aqui na minha rua é muito barulho, sabe? Não sei se onde vocês moram é assim. Muito barulho, muita zoada. Aí não vai dar para fazer live nesse período até o encerramento das festas, certo? Porém, depois que passar, acho que a partir de quarta-feira, já vai dar pra gente fazer o nosso propósito de oração, amém? 3 dias de jejum, 3 dias de oração, jejum de Esther. Nós vamos dar as mãos, nós vamos nos unir em oração e propósito, e o Senhor vai dar-nos vitória. Eu creio que através desse propósito vai haver muitos testemunhos, amém? Nós vamos fazer com fé, e eu creio que vai haver testemunhos. Vocês vão vir aqui agradecer tudo que Deus vai fazer, em nome de Jesus, amém, minhas queridas? Deus abençoe vocês, um beijo, amo vocês, vocês moram no meu coração, vocês estão em minhas orações, e eu creio que eu estou nas orações de vocês também, amém? Foco no propósito, H, amém? Foco no propósito. Deus abençoe.